Alice, o homem que tinha o poder para derrotar todos os stands em Jojo. Salve rapaziada, tranquilidade? Hoje eu vim abordar um tema muito polêmico. Eu tinha feito um vídeo sobre usuários que tinham stands muito bons, mas eram burros. Nesse vídeo eu incluo todos os usuários de stand que, na minha opinião, tem um stand muito foda, mas não usam ele corretamente. Muitas pessoas comentaram sobre eu colocar o Alice nessa lista, só que eu decidi fazer um vídeo especialmente só sobre ele. Pra quem não sabe, o Alice é um dos vilões da Stardust Crusaders, e ele é apresentado como detentor de um dos stands dos 9 deuses egípcios. O Alice é nos apresentado no episódio 32, onde a gente já vê que ele, além de ser um cara com o parafuso solto, ele é muito estranho. Enquanto Joseph e Abdul estão lutando contra Maria, ele vai atrás do Jotaro e do Polnareff. Ele segue os dois até que ele dá a cara. Nisso, ele dá o seu primeiro ataque. Ele joga o seu stand como uma sombra atrás do Polnareff. Ele consegue desviar com pulo, mas ainda assim ele é atingido pelo ataque do stand. Quando o Polnareff desvia, todo mundo pensa que tá tudo tranquilo, mas é aí que vem o problema. Após acertar a sombra no Polnareff, ela se vai lá e dá uma corridinha, né? Ele mete o pé. Depois de um tempo de perseguição, a gente percebe que o próprio olhar e a altura do Polnareff tá diminuindo bastante. E com isso, ele vira o mini Polnareff. Logo depois disso, a gente descobre qual é o poder do stand do Alice, que é o Deus 7. O poder dele se chama Rejuvenescimento. Qualquer pessoa que pise na sombra do Alice tem sua idade revertida. O tanto que a vítima rejuvenesce depende do tanto de tempo que ela ficou ligada à própria sombra do Alice. Tanto que a gente vê isso como exemplo com o nosso grandíssimo mini Polnareff. Que, fala a verdade, ele ficou muito fofo, o Polnareffzinho. Partindo dessa ideia, a gente já sabe que o stand do Alice, ele teria a possibilidade de transformar qualquer um em uma pessoa mais jovem, ou uma versão dele mais jovem. Lembra quando ele apareceu no Stardust Crusaders, que a rapaziada queria muito que o Alice lutasse contra o Joseph, pra gente ver o Joseph jovem de novo. Seria muito legal a gente ver o Joseph utilizando o Ramon pra ganhar do Alice, mas infelizmente essa cena lendária nunca aconteceu. Com isso, seguindo a personalidade do Alice, quando ele transforma o Polnareff em criança, ele começa a entrar na cabeça dele, começa a entrar na mente do Polnareff. E o Polnareff realmente se vê num beco sem saída, porque ele tá fraco, ele é uma criança de novo. Mesmo tendo seu stand, o Silver Chariot não tem a mesma força que ele tinha, porque a aura do próprio Polnareff não é a mesma de quando ele é um adulto. Seguindo o roteiro, acontece uma luta entre os dois, onde uma mulher encontra o Polnareff e leva ele para tomar um banho. A Alice acaba encontrando esse lugar onde o Polnareff tá e encontra a mulher junto dele. Mas, para nossa tristeza, a mulher ela fica muito tempo na sombra do Alice e acaba se tornando um feto. E é a partir disso que torna o stand do Alice um dos mais fortes da obra. Que o stand dele, além de ser um stand muito forte, ele detém da maior artimanha que existe em Jojo, que é o fator surpresa. Ou seja, ele tem a capacidade de ganhar de qualquer stand. Se ele utilizar de maneira certa o fator surpresa, ele pode acabar com todos os usuários de stand em Jojo. Ele poderia até mesmo ganhar do Dio, Jotaro, Kakyoin, qualquer personagem que ele quisesse, se ele usasse seu stand da forma certa. Eu particularmente gosto muito dos stands da parte 3. O fato da parte 3 ter começado a implementar os stands em Jojo é o que torna ela uma das partes mais especiais. Muitas pessoas falam que ela é cheia de protagonismo, eu não discordo disso, mas ela tem um lugar guardadinho aqui no meio do meu coração. Continuando com o episódio do Alice, Polnareff ele fica com o feto nos braços e luta contra o Alice de forma muito inteligente, conseguindo derrotar ele numa batalha psicológica, porque força ele não tinha para derrotar o Alice na hora. Com isso, no fim, Alice cai da janela, Jotaro encontra ele no meio da rua e Jotaro vai começar um combate contra o Alice. O Alice consegue transformar o Jotaro em criança e mesmo assim, com o poder do protagonismo, Jotaro vai lá e senta a mão no Alice. Então, tipo, o Polnareff teve que passar mal pra conseguir derrotar o Alice com várias estratégias diferentes. O Jotaro chega, ora, acaba com o cara, né? Não tem o que fazer. O ponto que eu quero apresentar pra vocês é que o Alice, se ele tivesse uma mentalidade forte, se ele não fosse um imbecil igual ele é, fosse apresentado na obra como um personagem de verdade, não um alívio cômico, poderia ter acabado com todos os personagens de Jojo, porque ele tinha força pra isso. O stand dele era quebradíssimo, mas infelizmente, ou felizmente, o nosso grandíssimo Jotaro, rei delas, acabou com ele. Eu queria muito que o Polnareff tivesse voltado pra Itália com aquela mina lá que ele conheceu lá no Egito, que deu o banho nele, porque pô, a história que o Polnareff tem na parte 5 é só tristeza, viu?